eu comecei em Brasília com música. Eu roubava o violão da minha irmã. E poucas pessoas sabem, mas eu sou canhoto. Eu toco como direito. Ela deixava o violão trancado no quarto, eu tinha que me esgueirar pela varanda, do lado de fora do apartamento, entrava pela janela do quarto dela, pegava o violão, só que na primeira vez que eu fiz isso, eu peguei e troquei todas as cordas ao contrário, afinei tudo e comecei a tocar assim. Quando ela chegou e foi que ela pegava no violão uma vez por mês, ela pegou no violão, brigou comigo, falou com meu pai, trancou a porta, aí eu precisava roubar e deixar de uma forma que ela não encontrasse. Ela foi lá e trocou as cordas todas, aí eu comecei a tocar como direito, porque não dava tempo de destrocar as cordas e trocar de novo. E aí eu comecei a tocar, aprendi o power chord, né, que todo mundo começa com aquele power chord. O Johnny Ramone não saiu dessa lição até hoje, eu acho que ele só faz isso, né? Na minha adolescência a gente começou a andar com uma turminha em Brasília, e dessa turminha começaram a sair várias bandas. Legião, Plebe Rude, Capital Inicial. Essa galera toda eu conheci, os caras começando a tocar, eles e os caras começando a bombar. Vi várias bandas que foram e voltaram, porque não deu em nada, e vi muitas que foram e se transformaram em sucesso. Então algumas lições eu meio que aprendi ali, até chegar a minha vez, que foi totalmente por coincidência. Eu comecei a trabalhar como hold, mais farra do que tudo, de uma banda que chamava Obina Shock, era uma banda de Juju Music. Num verão desses a gente desceu pro Rio, tocamos no Circulador, tocamos, eles tocaram e eu como hold. Sucesso, eles gravaram com a Gal Costa, Gil, e foi um senhor sucesso. E depois daquilo eu voltei para Brasília, experiência de road, eu fui road de algumas bandas no Rio. Eu cheguei a ser road do Geriza, do Coquetel Molotov e do Biquíni Cavadão. Tu acredita nisso? Eu fui road do Biquíni Cavadão, um show. E voltei para Brasília, né? Voltei a estudar, tinha uma bandinha no colégio, um certo buchiche, os caras queriam fazer um show dentro do colégio. E eles já sabiam que eu tinha passado por essa experiência, e aí eu descolei o equipamento para os caras tocarem. Basicamente, para a banda, que era formada por um professor e alguns alunos, eles queriam fazer uma apresentação no colégio, e aí fizeram um festival, mas a jogada era para eles tocarem, né? E aí eu usei meus conhecimentos, né, para montar o palco e tal. E nesse dia, além da banda deles, tocaram várias outras bandas. Pintou um gordinho, cara, baterista, que era o cara que estava emprestando a bateria para fazer o show, tocou com todas as bandas que tocaram. Bandas que foram formadas ali na hora e o gordinho lá tocando. Como ele ficou ali comigo a tarde inteira, a gente fez amizade. A turminha do rock começou a se encontrar, começava a se delinear ali e tal. E a gente começou aquela amizade e descobri que ele morava muito perto de mim. E na frente da casa dele morava o Rodolfo. O gordinho, você já deve saber que é o Digão. Então o Digão morava aqui, o Rodolfo morava aqui, eu morava um pouco mais pra cima. E a gente, durante a semana, a gente não tinha o que fazer, a gente ia pra casa do Digão, que era um terrenão imenso. E a gente ficava ali, né, caçando borboletas, né, soltando pipa. Ele tinha uma banda já, cujos instrumentos ficavam montados na garagem da casa dele. E esses caras, eles só ensaiavam durante fim de semana, porque eles trabalhavam, eles tinham emprego e tal, e durante a semana inteira os instrumentos ficavam bonitinhos esperando os caras tocarem. Uma dessas tardes, né, a gente pegou e começou a tocar, tirar algumas músicas dos Ramones, uns Dead Kennedys e tal. Meu primeiro instrumento foi a guitarra, né, 6 cordas e tal, mas não sobrou guitarra naquele dia pra mim, sobrou o baixo. E aí a gente tirou um Ramones, tirou 2 Ramones, tirou 3 Ramones. Ramones, você sabe, né, você tira um, você tira praticamente todos. Até o ponto que a gente achou, cara, a gente tem bastante aqui pra dar um show. Vamos fazer um show? Vamos. Aonde? Não sei, cara. A gente tentou roubar show dos outros, os caras estavam tocando, a gente ia lá, pô, podemos tocar e tal. Aí na hora que a gente ia tocar, os caras desligavam o som. Isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes. Na terceira vez, o Gabriel, que era do Little Quail, que era uma das outras bandas dos amigos ali, né? O avô dele estava se mudando, a casa já ficou vazia, assim, no mês de férias. Virou ponto de encontro da galera. Vamos fazer uma festa nessa casa? Vamos. Que dia?
no dia do Réveillon. E aí nós juntamos os amplificadores de todo mundo que tinha banda, era o famoso BAG-01, né, o Bago da Giannini, todo mundo tinha. Então a gente juntou pelo menos uns 10 daqueles. Ligamos tudo em série e fizemos um PA. E foi o primeiro show do Raimundos, no Réveillon de 88 para 89, se eu não me engano. Na semana seguinte, uns amigos nossos que foram no show, eles iam tocar num barzinho e chamaram a gente para tocar. E a gente foi tocar nesse barzinho. Foi onde eu conheci a minha esposa. Eu gosto de falar que o Raimundos é a trilha sonora do meu romance com a minha esposa. No segundo show a gente se encontrou e ela era a maior remadora, dava entrevista na televisão. Ela estava assim de férias e ela ia voltar para remar, para treinar para a Olimpíada. Olha, para a Olimpíada, ela tinha índice olímpico. E aí eu falei, mano, eu tô apaixonado por essa gata aí, mas ela não vai me dar atenção, cara. A mulher dá entrevista na televisão e eu moro na casa dos meus pais, não tenho nada. O Rodolfo falou assim, não, ela se amarra em banda, cara, você tem uma banda. E aí a banda virou por causa disso, porque eu não tava nem pensando em ter banda. Basicamente, eu fui querer ter banda para conquistar a gata. A Adriana era o objetivo, eles me ajudaram, porque ela se afeiçoou da banda e tal, e a gente meio que começou a correr atrás de uns shows e tal, até o ponto que eu consegui ficar com ela. Quando eu fiquei com ela, eu falei, beleza, agora beleza. E aí a nossa história e a história do Raimundos, ela segue paralela, assim. Tem, né, várias letras que falam os filhos do Caniço, porque a gente casou e teve filho, a mulher de fases, tipo eu reclamando dela, jogando minhas coisas fora. Muitas das nossas letras são crônicas dessa nossa vida, assim. Acabou a banda em 90, chamaram a gente para tocar em Goiânia em 92. Um agitador cultural lá de Brasília, ele foi para Goiânia, abriu um bar, né, de rock chamado Terceira Onda. E aí ele falou, cara, vou trazer todas as bandas de Brasília que eu gostava da época para tocar nesse bar. E a primeira que ele chamou foi o Raimundos. Só que ele já estava noutra, né? A gente já não estava tocando Ramones, ele já tinha composto basicamente quase todas as músicas do primeiro disco. E aí o cara falou, não, cara, vem pra cá pra vocês tocarem os Ramones e tal. E a gente falou, beleza, vamos lá. A primeira formação da banda era nós três, o Digão na bateria, o Rodolfo em guitarra e vocal e eu no baixo. Quando houve esse convite, o Digão ele começou a fazer aula de violão. E ele falou, cara, não quero mais tocar bateria, eu quero tocar guitarra. E aí, como é que a gente vai fazer? Não tem baterista. Cara, eu tenho uma ideia. O Luiz Eduardo, o Alf, ele tinha uma bateria eletrônica. Vamos programar as músicas do Raimundos na bateria eletrônica, a gente toca o show do Raimundos com a bateria eletrônica, e aí você toca guitarra, o outro canta e tal, e a gente vai. Aí passamos uma semana inteira programando as músicas do Raimundos na bateria eletrônica. Quando a gente chegou em Goiânia, tinha um cartaz na porta, assim, a Terceira Onda apresenta Raimundos, escrito desse tamanho, assim, Raimundos, tocando Ramones, assim. Caralho, fudeu, mano. A gente programou a bateria eletrônica pra tocar as nossas músicas, né? Já tinha Nega Jurema, já tinha o Cajueiro e tal. E agora, como é que a gente vai fazer? Calma que a gente faz um preset aqui, né? Solta um preset e a bateria do Ramones é bem simples. Aí a gente programou ele rapidamente e falou, beleza, vambora. Mano, chegou na hora, deu uma diferença de impedância, não sei o que a bateria fez assim. A gente acabou desligando a bateria, tocou Ramones só com a guitarra e tal. Foi um fim da picada. A gente falou, caramba, mas o cara foi gente boa, pagou a gente e tal. Foi o primeiro cachê que a gente ganhou do Raimundo. E aí a gente voltou, né? E a gente insistiu nessa bateria eletrônica mais uma vez. Teve um outro show na casa do Alf. Aí a gente programou a bateria bonitinha, fomos lá e tal, passamos o som de tarde. Beleza, tudo certo, chegou na hora de tocar de noite. O irmão dele, o Gustavo, que hoje em dia é o idealizador do Porão do Rock. Ele é o que faz o Porão do Rock. Ele fazia essas festas, a gente tinha que tocar na festa na chácara dele. Não sei quem foi que mexeu lá, cara. Ligou tudo em 220, que Brasília é 220, né? E aí queimou a bateria eletrônica, ela morreu, teve uma morte horrível. E a gente falou, cara, nós precisamos de um baterista. E aí pintou o Fred, cara. O Fred, ele já vinha enchendo o saco do Rodolfo, eles moraram no Rio nesses 2 anos de intervalo, né? E ele falou, cara, vocês têm que voltar com o Raimundos, eu quero ser o baterista e tal. E ficava buzinando na cabeça do Rodolfo para ele voltar e tal. E aí quando a gente viu que não ia dar mesmo certo com a bateria eletrônica, a gente chamou o Fred.
E o Fred, para nossa surpresa, cara, no primeiro ensaio, ele já sabia todas as músicas. Ele era fã. Ele conheceu a banda antes. Na hora que a gente saiu tocando, ele já conhecia. E aí casou, né, cara? Ele já tinha uma pegada um pouco diferente da gente ali do dia 88 a 90, na primeira fase do Raimundos, onde a gente tocava de pura farra. A gente às vezes tocava, o show era um sucesso, a gente passava 2 meses curtindo aquele sucesso daquele show e só se lembrava que tinha a banda 2 meses depois. Com a entrada do Fred, a pegada ficou bem mais profissional. Ele vem de uma época que as bandas já estavam começando a fazer fita demo e intercâmbio com bandas de outros lugares e fanzines e tal. Ele falou, não, cara, a gente precisa gravar uma fita demo. Essa fita demo é a coisa mais importante pra gente divulgar o nosso som. A gente, cara, divulgar, a gente quer tocar e curtir. Não tinha uma fé no negócio. E aí a gente começou a guardar dinheiro. Ele pegou o dinheiro dele da indenização, que ele saiu do emprego, e a gente comprou tudo de fita cassete. A gente foi no estúdio, gravou a nossa fita demo. Aí a gente gravou a fita demo, acho que tem 5, 6 músicas no máximo. E essa fita demo, ela foi parar na mão do Miranda, na mão do João Gordo e na mão do Educar. O João Gordo levou a fita dele para a Galeria do Rock, o Educar saiu mostrando para todas as gravadoras e o Miranda pegou essa fita demo e mostrou para os Titãs. Então, nos meados ali de 93, ali mais ou menos, final de 92 e início de 93, a gente começou a ficar conhecido no underground por causa da fita demo. Existia uma cultura da fita demo, né? Mas era uma coisa muito rica. A molecada, ela não tinha essa pretensão de descolar um contrato com uma grande gravadora. Porque as grandes gravadoras, na verdade, elas estavam meio que fechadas com as bandas dos anos 80, os anos 90 já estavam rolando e não tinha pintado nada novo. E a cena, ela já meio que se autossustentava através das fitas demo. Todo mundo conhecia, já tinha uns festivais independentes, o Junta Tribo, Super Demo no Rio e tal. E essa cena já estava fervilhando, né? E o Miranda, ele chegou com essa fita demo e mais algumas outras. Ele andava com uma maleta 007 cheia das fitas demo e foi fazer uma entrevista com os Titãs. Os Titãs tinham brigado com a Bis por causa de uma crítica do disco anterior, que era, eu acho que era Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Então os caras, eles ficaram pé da vida, não queriam dar entrevista pra ninguém, eles estavam lançando o Titanomaquia, se não me engano, e mandaram o Miranda. Miranda, se você não conheceu, ele era uma figura, cara. Ele chegou dentro do estúdio dos Titãs, fez a entrevista sobre o disco e tal. Nessa entrevista ele fez uma cabra cega, ele pegou várias fitas demo de várias bandas e botou pros caras ouvirem, pra ver se eles conheciam. Se eu não me engano, acho que foi Tiroteio, Ocotô, Skank, Nação Zumbi, Raimundos. E os caras ficaram, né, de boca aberta, porque era uma cena riquíssima, né? Uma nova cara da música brasileira cantando em português, mas as bandas, elas tinham uma coisa muito parecida e ao mesmo tempo muito diferente. Todas elas tinham uma identidade muito própria. Aí os caras falaram assim, puta, essa galera precisava ter acesso às gravadoras, que as gravadoras, elas estão perdendo essa cena riquíssima que está rolando. Não tem um olheiro, não, alguém que esteja, né, observando essa cena e percebendo essa riqueza dessa cena que está rolando. Aí o cara falou assim, o Miranda jogou a ideia para os caras. Por que vocês não fazem um selo, vocês, dentro da Warner? Ah, mas a gente não tem tempo. Não, eu faço a curadoria do selo e vocês entram com a sua chancela, né? Vocês dão uma assinatura. E aí os caras, eles... Será? Com aquela promessa dos Titãs, ele conseguiu de alguma forma desencavar o Banguela com os caras da Warner. Foi lá no Sérgio Afonso e falou, olha, os caras do Titãs estão a fim de fazer um selo e eu tô aqui com várias bandas e tal. E, na verdade, ele deu um jump por cima dos Titãs, foi lá no Sérgio Afonso e aí os caras, não, então contrata aí. E aí nós fomos os primeiros contratados do Banguela. E aí a gente veio, né, para abrir 2 shows do Titãs. Não, na verdade foram 3. Um em Brasília, um em São Paulo, no Olímpia, e o último era no Rio, no Canecão. Já assinados como um Banguela já. E nesse show do Rio, cara, a gente combinou de dar um mosh no final do show, né? Só que todo mundo pulou e os caras abriram, assim. Eu, na hora que eu pulei, eu percebi, eu mirei no maluco lá, rolei com ele e fomos pro chão. O Fred, ele deu aquele pulo, né, tipo, na fé, assim, de olho fechado, assim, né? E aí meteu o coco no chão, teve um traumatismo craniano, foi tenso.
Mas, tipo, foi maneiro, porque dali a Warner já pulou na frente e falou, não, todas as despesas médicas, tudo, a gente vai tomar conta e tal. E aí ele foi operado e tudo. E aí a gente entrou para gravar o disco. Gravamos o disco num orçamento super apertado. Se eu não me engano, o primeiro disco ele não chegou a gastar R$5.000 para gravar o primeiro disco. As músicas estavam prontas e tal, já estava tudo muito ensaiado. Os Titãs emprestaram os instrumentos pra gente. A gente gravou com os instrumentos dele. Eu gravei com o baixo do Nando Reis, um GL. Daí começou a nossa história. Mas basicamente foi isso. Os Titãs, eles nos apadrinharam no primeiro disco e a gente ficou no Banguela até o final desse ano. Só que eu tinha um medo, cara, porque eu botava muita fé no Raimundos. Eu achava que a gente ia bombar. Eu deixei uma porta aberta. Eu falei, cara, e o que acontece se a gente vender muito? Se a gente ultrapassar os limites do Banguela? O que vai acontecer? Não. Se o Raimundos eles passarem de um determinado número de vendas, aí a Warner toma conta. A Warner vem com a estrutura e toma conta. E qual vai ser esse número? Vamos botar 100 mil cópias. Se vocês venderem 100 mil cópias, a Warner toma conta. Lançaram a primeira prensagem, acho que foram 1.500 cópias. E aí, ao mesmo tempo, a gente foi para Brasília gravar um videoclipe, Nega Jurema, que a gente gravou com o pessoal da UNB, fizemos um clipe muito doido, cara, mas era muito legal. E esse clipe, ele caiu na MTV e a MTV começou a passar pra caramba. Comprou a briga do Banguela, né? Inclusive, um dos diretores do Banguela, o Brian, ele era casado com uma das diretoras da MTV. Então, o Miranda, espertamente, ele ia fazendo, né, os conchavos dele, e aí, sem gastar nada, ele tinha uma divulgação ali na MTV, porque ele contratou o cara que era casado com a mina da MTV. Então, aí a gente teve o que seria o primeiro VMB, fizeram uma disputa de clipes, e o nosso clipe ficou pau a pau com o clipe do Sepultura, de Territory. Uma banda totalmente independente, disputando com a nossa, né, nosso Zico, né, nosso Pelé, que era o Sepultura e tal. Isso, né, tipo, deu um gás nas vendas. A primeira tiragem que saiu foi de 1.500 cópias, ela bateu nas lojas e vaporizou. Aí os caras falaram, já vendeu tudo? Já. Então bota mais, botaram mais 1.500. Cara, foi tudo embora. Cara, bota 5 mil, foi tudo embora. Faz uma tiragem de 20 mil, vamos ver o que acontece. Foi tudo embora. Bota mais, aí vai botando. E foram fazendo tiragens e tiragens e tiragens. Só sei que chegou em meados do final do ano, novembro, dezembro, e a gente bateu a 100 mil cópias. E eu falei, agora, né, vamos pra Warner, né, porque afinal de contas foram o que os caras prometeram pra gente. E os caras, não, cara, mas a gente vai deixar vocês irem pra Warner agora e tal. E quiseram dar o migué, né, que na verdade ficou aquele dito pelo não dito. Logo que a gente assinou com o Banguela e tal, a gente precisa de um empresário, porque a gente fez uma pequena turnê e tocamos pra caramba, e o dinheiro do cachê foi pro Banguela. Não, a gente precisa de um empresário, porque senão a gente vai ficar sustentando o Banguela pro resto da vida. E aí a gente teve acesso a um empresário, que era de Brasília também, que ele veio pra cá. Ele que fazia o Monsters of Rock, ele que trazia a maioria das bandas gringas. Ele tinha aquela lista de contratantes do Brasil inteiro que eram interessados em rock. E aí a gente começou a fazer turnê pra caramba, começamos a tocar no Brasil inteiro. E aí o Muniz chegou assim pra gente um dia e falou, cara, olha, eu vou notificar o Banguela, porque no contrato de vocês existe uma cláusula que permite que vocês saiam. Eles deixaram uma brecha que, caso a banda não tivesse feito sucesso, eles poderiam dispensar vocês sem custo. Só que essa é uma cláusula de comum acordo, ou seja, vale para vocês também. Se vocês quiserem sair no prazo de 1 ano, vocês também podem sair sem custo. Eles não eram empresários nem coisa nenhuma, eles tinham medo de ter algum custo lá na frente, ou de ter que ficar presos a um contrato com uma banda que não desse resultado nenhum. Então eles deixaram uma brecha no contrato que você pudesse notificar o contrato no prazo de 1 ano. E amanhã faz 1 ano do contrato. Aí eu falei, não, cara, que história é essa? Não vamos sair do... Não, cara, vamos fazer a Warner investir em vocês, porque ela não está investindo. O dinheiro que vocês ganham pro Banguela, o Banguela usa para investir em novas bandas. Eles não estão investindo de volta em vocês. Surgiram os planos da gravação do segundo disco, e aí o Miranda vem com a ideia da gente gravar todo mundo junto numa sala, ao vivo. Ao invés de gravar, né,
em camadas, editando e tudo. Não, cara, a gente precisa dessa energia de vocês tocando junto e tal. A gente, não, cara, vai ficar uma tosqueira, vai ficar muito pior do que o primeiro. Não, a gente quer som, a gente quer, né, investir na produção do disco. Não, mas a gente faz mais barato, vai ficar do caralho, não sei o que. Não, cara, a gente quer gastar. Pô, ao invés de gravar todo mundo junto, a gente quer gravar nos Estados Unidos, cara. Na época ficou aquela coisa assim como se a gente fosse mercenário, como se a gente quisesse. Mas não, cara, a gente quer investir na carreira da gente. A gente não tem obrigação, né, de levar todo mundo junto. E eles achavam assim, né, que o Raimundos era uma fórmula e que todas as bandas iam ter a mesma divulgação, o mesmo sucesso e vender igual e tal. Isso meio que desmerecia o nosso trabalho, né? Porque era como se fosse assim, tudo que o cara toca vira ouro e vocês têm que dar graças a Deus de vocês terem chegado aqui, então. E aí a gente notificou o contrato. Os caras ficaram bem pé da vida, né? Porque, imagina, eles tinham toda a estratégia deles estava baseada nos dividendos que o Raimundos estavam trazendo. Então rolou muita mágoa na época, assim. Mas ao mesmo tempo pintaram várias propostas. Tem uma ideia, o cara da Virgin, o Sir Richard Branson, ele veio da gringa para contratar os Raimundos e meteu um cheque de $1 milhão de reais assim, falou, vou contratar. E a Warner teve que cobrir. Chegou lá na sede da Warner. Como é que a única banda de rock do segmento que foi disco de ouro da Warner tá querendo sair da gravadora? Não. Cubra qualquer proposta. O maluco veio lá de Los Angeles, da Warner, e falou, cubro qualquer proposta. E aí a gente assinou com a Warner. Eu achei interessante a gente ficar na Warner, porque era onde a gente tinha feito o primeiro disco, né? Então era uma coisa de continuidade, né? Também não criava tanto problema com Titãs e Miranda e tal, né? Porque a gente tinha uma dívida até de gratidão com eles e tudo, mas a gente tinha que cuidar da nossa carreira e tal. A partir dali, a gente começou a nossa carreira independente do Banguela e tal. E o Banguela, eles ficaram bem pé da vida com aquela história e acabaram encerrando o Banguela. E aí a gente seguiu na Warner e fomos na Warner até mais ou menos o ano de 2000 e poucos. A fase atual do Raimundos é uma coisa bastante interessante, porque nós viemos da gravação do acústico, e agora estamos fazendo a turnê 25 anos, que são com os dois bateristas, com o baterista original, Fred, as duas baterias montadas no palco. A gente entra no palco e toca o primeiro disco na íntegra. Nessa turnê eu uso o JL, que é o baixo idêntico ao baixo que eu gravei o primeiro disco, então a sonoridade é a do primeiro disco, idêntica. O Fred usa a mesma bateria, os mesmos pratos e tal. Depois o Caio volta e aí a gente toca uma seleção de praticamente as músicas mais conhecidas de todos os discos com duas baterias. Esse show é uma experiência até meio emocional, porque conta a nossa história, resgata a sonoridade do primeiro álbum e ao mesmo tempo, né, abre a porta para a nova formação, para a nossa carreira atual. Claro que esse ano, como é o ano dos 25 anos, nós damos uma ênfase e uma preferência para tocar a turnê dos 25 anos. E eu considero que você, contratante, deveria experimentar, porque realmente é emocionante. Para quem é fã da banda, é muito legal. Para quem não conhece, faz um passeio pela nossa história, porque tem música de todos os discos. Primeiro disco tocado na íntegra, então não tem nem o que falar. Assim. Pelo menos eu toco olhando pro Fred, assim, às vezes dá vontade até de dar uma suadinha ocular. Assim.
que eu falei, a gente podia ter nascido nos Estados Unidos, a gente estava com boi na sombra, muito fácil. Aqui é muito mais difícil, ainda mais no país, né, onde os outros estilos eles fazem um investimento pesado na divulgação. E o rock ele é conhecido por não ter investimento zero. Se você gosta de uma banda, você, por favor, prestigie a sua banda, compareça nos shows, compre os itens, os merchandising e tal, porque para quem vive de rock no Brasil hoje é um desafio muito grande. A competição é muito injusta, porque existe um investimento pesado dos outros estilos em divulgação e tal, quantidade de artistas que são lançados assim, que alcançam esse sucesso todo do nada, assim, é muito esquisito, muito difícil de acompanhar. E no rock não, o rock a coisa é mais orgânica, né? Se uma banda ela conseguiu sucesso e tal, é porque realmente ela tem o mérito, assim, não é uma coisa forçada, não é uma coisa que está tendo um investimento pesado em divulgação e jabá, essas coisas, e paga para tocar. Você sabe que no Brasil é assim, né? Se você não tiver uma parte da sua renda, você separe para fazer divulgação, as coisas passam em branco, o disco nem toca, então é complicado, mas vamos que vamos, estamos aí. E agora eu tô vislumbrando uma luz no fim do túnel, porque existe essa carência, ela abre essa porta de novo. Ou seja, você quer ver um ótimo exemplo? Qual foi o filme mais comentado esse ano? Que ganhou Oscar e o caramba? Foi o filme do Queen, filme de uma banda de rock. Você vê que de uma forma mundial a carência do rock tá saltando aos olhos. E isso cria oportunidade. A oportunidade é a mãe das grandes realizações, né? Então a oportunidade está aí, porque tá todo mundo carente, tá todo mundo sentindo falta do rock. Parecido com aquele momento dos anos 80, onde as portas estavam meio fechadas e tal, e os outros estilos estavam bombando e o rock estava meio por baixo. Eu acho legal porque o rock ele não é uma moda, ele é um estilo de vida, né? Uma coisa que é feita com emoção, com coração. Então essa coisa do faça você mesmo, né? Do it yourself, eles nunca vão tirar isso da gente. Uma banda, ela apesar dela ser complicada mercadologicamente, ela no palco é uma força que ninguém consegue replicar, consegue reproduzir. Você vê pelos festivais, que são festivais muito ecléticos, como são os de hoje em dia, qual é o dia que fica mais cheio, qual é o dia que lota, qual é o dia que todo mundo quer ir. É o dia do rock pesado, é o dia do rock. Isso me dá tranquilidade, porque eu sei que tem agora, neste momento, em algum lugar, em alguma garagem desse país aí, tem uma galerinha que está fazendo um som sem nenhuma preocupação, sem seguir fórmula nenhuma, usando coração e passando isso para as cordas. Isso aí me deixa tranquilo, então eu sei que mais tardar a gente vai ver muita novidade pintando por aí.